é de dublagem que vocês gostam, né? Então hoje a gente simplesmente trouxe uma voz que eu não vou nem falar, ele vai falar sozinho por conta dele, porque eu sou fã de um monte de personagem que ele faz, inclusive de animação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Garcia Júnior, super obrigado por reservar um tempinho para vir falar com a gente aqui no canal Ponte Aérea. Bem-vindo a bordo. E é isso, decolamos. Eu é que agradeço de estar aqui com vocês hoje. Vai ser um prazer bater esse papo. Então, antes da gente botar o Garcia já naquelas primeiras saias justas que o prof gosta de fazer, vamos dar um pulinho lá em São Bernardo. Fala aí, Paulo Eduardo. Ó, bicho, tá quente aqui em São Bernardo, Serginho. E ó, a gente não pode esquecer, daqui a pouco a gente vai perguntar e o Garcia vai falar pra gente da volta da TV Colosso, porque tem história de TV Colosso, e do TV Colosso, o musical que estreia dia 8 de março aqui em São Paulo. Depois ele fala mais disso aí, Serginho. Boa, boa. Então, Paulo Eduardo, vamos fazer o seguinte: antes de você começar com aquela sua brincadeirinha maldosa que você faz sempre, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa para o Garcia, mas eu acho que ele não vai ter essa resposta ainda. Mas vamos levantar a bola, que pode ser até que se ele souber a resposta, pode ser que ele nem possa falar. Ano que vem teremos, em junho de 2026, He-Man nos cinemas. Minha pergunta, vai dublar? Então, Sérgio, eu não tenho a menor ideia. Não estou respondendo por enigma, não. Eu realmente não sei. Aí depende sempre dos produtores, do momento, do marketing, de uma série de coisas que eu não tenho envolvimento nenhum. Então, eu sou só um instrumento. Se eles quiserem me usar como esse instrumento, estou aí. Se não, também está tudo bem, está tudo certo. Vamos começar a campanha Garcia Júnior He-Man 2026, assim como a gente fez com o Wolverine, com o nosso amigo Luiz Bota. E deu certo. Deixando claro que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Isso, Quer isso. dizer, isso, não como é que é? Me tire fora dessa, né? Me coloque Me fora dessa, sei inclua lá. fora Me dessa. inclua fora dessa, exatamente. Por nossa conta e risco. Exatamente, exatamente. Ô, Maravilha. Serginho, faltou dizer que o Garcia é ator, dublador, radialista, tradutor, diretor de dublagem, São Paulino, Exatamente. fã do Valdir Pérez, tem até foto com o Valdir Pérez, Serginho. Vê se eu aguento um negócio desse. Mas, ô Garcia, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero falar de dublagem assim para começar, não. Já que a gente não costuma falar de futebol aqui, não, cara. Tá. Mas, enfim, né? Como você é São Paulino, como eu quero voltar no tempo, lá quando você morava lá no Central Park, na Lapa. Sim, Na época que você ficava jogando botão lá com o André e com o Marcos, sim. eu quero saber em que momento, cara, acho que foi o André, que conseguiu te convencer dessa história maluca que em outro estado tem que torcer para outro time e você virou Fluminense, cara. Foi o André, porque o André tinha querido e saudoso amigo que eu assim, que foi embora muito cedo, mas até hoje eu tenho contato com o irmão dele, o Adriano, que mora agora em Campinas. E assim, a gente conseguiu manter essa amizade aí da vida inteira, né? De 54 anos vai fazer esse ano de Legal. amizade, que é uma coisa muito bacana. Mas foi o André realmente, porque o André tinha essa mania. Cada lugar do Brasil ele tinha um time. E, cara, e também teve uma coisa, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo Fluminense, mesmo morando em São Paulo, porque um dia eu estava vendo um jogo do Fluminense, e veja bem, Fluminense da época de Rivelino, de Gerson ainda, cara, um timaço, né? E teve um jogo que, pô, o Fluminense ganhou acho que de 5-1 ou 5-0 de algum time que eu não lembro qual era, e eu estava em casa assistindo esse jogo, cara, eu fiquei alucinado. Meu pai ficou meio incomodado, entendeu? Meu pai era São Paulino também. Falou, pô, mas tá torcendo aí pro Fluminense desse jeito? Parece que tô torcendo mais do que pro São Paulo. Mas, cara, é assim, então eu tenho essa ligação também com o tricolor das Laranjeiras, mesmo antes de vir morar no Rio de Janeiro, né? E eu tô no Rio de Janeiro, e independente disso, eu acho que mesmo que eu não tivesse essa coisa de ter 200 times e tal, não sei o quê, eu não seria como o Jô, porque eu moro no Rio a vida inteira, desde os 13 anos. Então, seria quase impossível eu não torcer para um time aqui também. O Fluminense também é meu time do coração e também é tricolor. Então, eu tô bem nos dois lugares do meu coração, né? São Paulo, onde eu nasci, que eu tenho todo o carinho, todo o amor do mundo, e também aqui no Rio de Janeiro, porque foi uma cidade que me acolheu muito bem, onde eu moro até hoje. Então, tem isso. Agora, tem outro detalhe que eu queria falar, que no início da conversa da gente, falar, ah, não, o Paulão está lá em São Bernardo.
quero dizer que eu comi muito frango com polenta aí no Demarque. Eu não sei se ainda existe o Demarque. Aqui do lado de casa e não Ah, existe é? mais, Garcia. Você Não acredita, existe cara? mais? Fechou. São Ah, Judas que pena. fechou, São Francisco fechou, Por causa da Para pandemia? Pedro fechou. Ou foi antes? Não sei te dizer. Eu sei que um virou um hortifruti, o outro virou um É, supermercado. O Para Pedro virou um outro restaurante, mas caiu muito a qualidade. Mas era, sei. não sei se o Serginho chegou a conhecer aqui, mas era a rota dos restaurantes. Exato, exato. Era Eu ia de final muito. de semana com os meus pais aí para comer um franguinho com polenta e rúcula ali no Demarque. Era uma delícia, cara. Então tenho boas Eu estou, lembranças daí de São Bernardo também. eu estou exatamente no Demarque, aqui do lado Ah, da que Maria bacana. de Demarque, aqui pertinho da antiga rota dos restaurantes. Legal. Então E, você e tem conhece. um querido amigo, quer dizer, que a vida me deu, que a vida profissional me deu, que é o Hélio Lima, trabalhou comigo na Disney durante muitos anos e mora em São Bernardo também, é cidadão de São Bernardo, então tenho muito carinho pela cidade. E é engraçado esse negócio de São Bernardo, cara, porque eu dou aula no Tatuapé. E eles enchem o saco do jeito que eu falo, tá? Ah, São Bernardo, tá? Mas eu não nasci aqui, eu nasci na Zona Leste, Serginho. Você sabe que eu nasci na Zona Leste, Serginho? Eu nasci no Pari, mas eu vim muito pequenininho pra cá, porque meu pai trabalhava na Toyota, também fechou aqui em São Bernardo. Então vim muito pequenininho pra cá. Me considero batateiro também, como são conhecidos as pessoas que nascem aqui. Deixa eu te fazer outra pergunta agora envolvendo bem de longe assim a dublagem, cara. Se a gente fosse lá para Tijuca, fizesse uma luta de boxe tailandês lá, quem levava melhor, o He-Man ou o Homer Simpson? Cara, difícil, porque eu treinei com o Carlos Alberto pouco tempo, assim. Eu comecei na Academia Naja, do mestre Narani, que era ali em frente, em cima da Lobras, ali na Tijuca, na Conde de Bonfim. E ali foi realmente o início forte do meu treinamento. E depois, na Corpore, eu tive pouco tempo com o Carlos Alberto. Lá eu treinei com o professor, o mestre Luiz Alves, já falecido, que era o cara que treinava toda a parte de boxe do Minotauro, treinou também o Anderson Silva. Um cara, um mestre em todos os sentidos, inclusive, porque era um cara maravilhoso. E também tive como mestre durante esse tempo lá na Corpore o Marcos Ruas. Marco Ruas, que foi campeão né, do MMA e tal. Mas, assim, treinei muito mais na Box Thai, que era a academia do mestre Luiz, depois, em primeiro lugar, na Naja, que era do mestre Narani. Na Corpore, onde eu conheci o Homer Simpson, que nem sonhava em ser Homer Simpson, na verdade, ele nem sonhava em dublar na época ainda, porque eu era fãzão dele da rádio, né? Ele era locutor da Transamérica e tal, e eu falei, cara, pô, você é o Carlos Alberto da Casinha Amarela, Produções Artísticas e tal, da Transamérica. Ele falou, pô, não, pô, você é o MacGyver e tal, não sei o quê. E a gente fez uma amizade muito grande lá, mas engraçado que eu não me lembro de ter tido, assim, feito luva com o Carlos Alberto, porque a gente treinava muito, o boxe tailandês tem isso, né? A gente tem uma preparação física de 50 minutos e geralmente eram 15 minutos de luva depois de 40, 50 minutos de muito treinamento físico, né? Então, raramente a gente acabava fazendo luva com pessoas que estavam ali próximas da gente. Eu realmente não me lembro de ter. A gente treinou junto, claro, a gente suou junto ali, mas eu não me lembro nunca de ter tido nenhum embate com ele durante treino, né? A gente já tentou trazer ele várias vezes, né, Serginho? Não bate horário nem a pau, né? O homem é requisitado demais. Casalbé, só falta você, Casalbé. Ô, Serginho, o homem é esportista, cara. Então você vê, boxe tailandês, canta, também canta, né? Também é cantor, teve banda e o caramba. Mas eu quero saber o seguinte, e os jogos de rugby lá com a galera da Inglaterra, ainda tá rolando ou parou? Não, isso parou tem muito tempo, cara. Assim, eu não tenho mais paciência, nem, infelizmente, nem para o boxe, né? Porque, assim, eu voltei a treinar com uns 30 e poucos anos, com o mestre Luiz Alves, e eu já não tinha mais paciência para apanhar, entendeu? Então, aí eu parei. Porque, claro, que você tem a primeira disposição que você tem para treinar, principalmente uma arte que é de pura trocação, é ter disposição para apanhar, né?
e eu já não estava mais com paciência. Então eu parei com 30 e poucos anos, eu dei uma parada. E o rugby também é um esporte muito violento, né? Tá? Assim, de contato muito violento. Então, o último contato que eu tive com o rugby foi nas Olimpíadas aqui no Brasil, que eu fui assistir a final e foi só. Foi a última vez que eu tive algum contato com o rugby. Mas já tem muito tempo que também nada. E aí, Legal. e essa galera de rugby, de futebol americano, os caras cada vez ficam maiores, cara. Os caras parecem uns armários, né? Impressionantes. É. Mas se você é menor, e na verdade eu pesava 70 quilos, né? Hoje eu peso 90, mas eu pesava 70, 72, então eu era rápido, né? É a mesma coisa no tênis. Eu nunca fui um grande jogador, mas eu sempre acreditei em todas as bolas por uma questão de ser rápido, né? De ser ágil para chegar nas bolas. Mas é isso. Eu gosto de esporte. É uma coisa que eu sempre pratiquei. Fiz judô também, aikido, natação. Nadei dos 4 aos 11 no Palmeiras, no período Palmeiras aí em São Paulo. Enfim, fiz algumas coisinhas. Serginho também é É, esportista, viu, Garcia? eu fiz judô e fiz natação, que nem ele, só que eu fiz no Flamengo. E a mesma, Ah, tá. mesma história. E, tipo, mas eu faço windsurf, na real. Pô, Windsurf. legal. Desde meus, sei lá, 16 anos até hoje. Não estou fazendo porque eu estou morando em Itaipava. Eu estou na serra agora, vim sair um pouco da loucura aí de baixo. Aí subir a serra para ver se dá um pouquinho da espairecida. Mas Eu acho que a gente bate mais ou menos de idade, claro, né? eu 50 e tô. poucos. Nada, Tá. eu tô com 64. 64, bom, vou fazer 58 agora. É. E ali, a gente, Ah, quando a gente é criança, tem uma diferença. Agora, depois de adulto, exatamente. ali, né? Tá. Ah. Mas eu lembro que na época que eu estava vindo para o Rio, um pouco antes, na verdade, a grande coisa era o windsurf por causa da novela Água Viva. Eu apareço naquela O cara abertura. aparece na Olha aí abertura, que você maravilha, tá acredita? vendo? Cara, na hora eu fiz essa conexão com aquela novela dos anos 80 ali, Água Viva. Eu, Pode puta, crer. eu falo, Garcia, a estrela desse canal é o Serginho, eu sou o Louro José dele. Não tem como falar com o Garcia Júnior e não. Aliás, eu acho que você devia chamar Garcia Bisneto, não Garcia Júnior, mas enfim, Sim, É, com não tem, certeza. não tem Ou como não. Manuel o Quarto. Pois é, ia ficar show, hein? Ia ficar estiloso. Tá pensando o quê? Não, não tem como não falar de dublagem, cara. Quem foi que teve a ideia, que eu achei sensacional, brilhante ideia, de fazer uma homenagem para o seu Herbert Richards no Coral de Sapo dos Smurfs, cara? Cara, então, eu não lembro quem, porque era uma cambada de filha da mãe naquele estúdio. Ninguém prestava ali. Então, eu não lembro quem especificamente. Pode ter sido eu, pode ter sido o Mário, pode ter sido qualquer um ali, porque Cara do ninguém ali mar, isso prestava. aí. Então, honestamente, não me lembro, mas eu lembro que foi uma bela homenagem. Herbert, 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 Herbert. Foi legal. E eu acho assim, cara, pelo menos a impressão que eu tenho é que você deve não só ter muita história, como muito sentimento bom a respeito dele. Até porque, na época da faculdade de cinema, você fez uma entrevista com ele para o seu TCC, é isso? Não, não foi Ou pro não TCC, não. necessariamente TCC? Não, não, não. Foi porque eu tinha a ideia de arregimentar um material sobre a dublagem, sobre as pessoas que tinham uma história assim totalmente ligadas ao início da dublagem no Brasil, né? Então eu fiz uma entrevista muito interessante com ele, fiz com o Mário Monjardim também, anos depois, muito legal, que eu passei para o Júlio, para o filho dele. Mas isso eu tenho como arquivo aqui. Eu nunca coloquei em lugar nenhum e nem na faculdade eu apresentei, na verdade. Ficou Mas guardado por para quê, mim. cara? Deve ter ficado. Mas você tem isso em Porque papel ou é não, não, gravação? não, Gravado. eu tenho áudio e vídeo. Eu tenho Áudio e áudio e vídeo. vídeo. Uma entrevista sensacional, que ele fala de tudo, como ele começou, ele veio do interior de São Paulo também, né? O Herbert veio do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então ele contou absolutamente toda a história, desde o começo, de como ele começou na indústria do cinema, de como ele passou para a dublagem quando conheceu o Disney, é, na década de 40, quando ele veio para aquele esforço de guerra, né? E ele foi o cinegrafista do Disney no Brasil. Porra, E que aí, legal. conhecendo o Disney, enfim, cara, é uma história incrível, assim. A história do Herbert
é fantástica e ele é um cara que eu tenho um carinho, assim, uma gratidão profunda por tudo, assim. Ele realmente foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha carreira, e sempre me tratou com muito carinho, assim, com muito respeito, com muito carinho, a vida inteira. Então nós tivemos uma relação muito bacana e até hoje eu sou amigo, mas assim, aquela coisa do tempo, tal, do filho dele, do Ronaldo Richards, que é uma pessoa com quem eu, pelo menos no meu aniversário e no aniversário dele, a gente se fala. Então, pelo menos 2 vezes por ano, que é o que eu eventualmente mantenho com alguns amigos que eu tenho uma história muito querida, mas que a vida, de repente, afastou por um motivo ou pelo outro, porque, Normal. né, a vida da gente corre para outros lados, mas que eu tenho essa coisa de manter essa regularidade de, pelo menos, nos aniversários, a gente conseguir se falar um pouquinho e saber um do outro. Cara, eu fico imaginando aqui, Serginho, que registro foda, hein, cara? Isso aí, não, isso aí para virar um doc é uma coisa assim que merece, né? Um doc. Porque eu não me lembro de ter documentário sobre ele, sobre o É, Herbert. Não lembro. Tipo, assim, se me dando um estado, pode ser que exista alguma coisa, mas eu não lembro. e o incrível é assim, porque o outro filho dele, né, o Herbert Richards Jr., é um cineasta, assim, maravilhoso, um cara super talentoso. E talvez até eu esteja guardando e preservando isso, porque quem sabe, né, se um dia ele tiver interesse de falar alguma coisa sobre o pai e tal, não sei o quê, cara, tudo bem. Aí eu acho que é um bom gancho, porque evidentemente ele vai recolher muito mais informações da família, né, de pessoas próximas de outros lugares que ele vai ter acesso, e talvez isso possa ser encaixado ali de alguma maneira, né? E a galera anda com a memória tão fraca, né, Garcia? Que, tipo, Mas cara, isso é o normal da nossa, não é à toa que a gente está onde a gente está, né? Que as coisas estão no pé que estão. Não no Paquistão, mas no Pequistão. Mas é exatamente por isso, cara, porque a nossa memória é muito fraca e é uma coisa já, eu acho que implantada no nosso sistema, né, de cultura ou de falta dela, para que a gente esqueça e recaia nos mesmos erros, né, logo ali ex- na frente. Recorrentemente, inclusive. Claro, claro. Mas é natural, né? Porque se você não tem memória, meu amigo, o dia que exatamente. você fala assim, eu caí no buraco semana passada, mas você não lembra nem que tinha um buraco, nem que você caiu nele, você vai cair nele outra vez, né? Vai cair de Exa- novo. Isso é muito interessante para tanta gente. Então tá tudo certo. Exata. Eu só observo. O meu pai falava isso, cara. Meu pai falava, é muito mais fácil levar sem cultura, sem educação, é muito mais tranquilo. Não, e sem memória, cara, porque Então, assim, porque junta tudo, né? exato, exato, porque a questão porque né, a cultura ou a inteligência nada tem a ver com a cultura, e às vezes a cultura, dependendo de qual seja, até atrapalha, porque aí é uma cultura dirigida, mas eu Verdade. digo a inteligência emocional que o brasileiro merecia ter, e ela vem da memória histórica, principalmente, ou seja, olha para o que aconteceu e faça com que as coisas tomem um rumo melhor do que foram já no passado. Isso é muito interessante que a gente não tenha, cara. E, e o plano está perfeito e está seguindo à risca, entendeu? E parabéns aos envolvidos. Cara, a galera tá muito preguiçosa, cara. Eu não sei o que que vocês acham, mas enfim, né? É aquela coisa do só leio a manchete e tá tudo certo, já entendi, vida que segue. Seria cômico se não fosse trágico, mas enfim, né? Faz parte. Ô, Garcia, eu não sou da dublagem, então eu fico imaginando como é que é isso que eu vou te perguntar para você, que conhece todo mundo. A gente acabou virando muito amigo da Mônica, né? Então a gente, né, tem assim muito acesso a ela. Eu já não consigo mais ver filme dublado pela Mônica, porque assim, série que ela faz, eu escuto a Mônica. Cara, pra você deve ser uma merda você assistir filme dublado. Você conhece todo mundo, cara. Esse é um dos motivos pra você preferir assistir os filmes na versão original e sem legenda, ou é um dos motivos? É o motivo principal, porque eu não consigo assistir o filme, entendeu? Essas coisas me chamam mais atenção do que o filme, né? Já é difícil eu me manter neutro. Cara, minha mulher fica louca comigo, porque aí ela já, depois de 15 minutos de filme, eu falo assim, hoje em dia eu já falo, ok, parei, eu paro. Falo assim, eu não quero, assim, assiste você se você quiser, porque quando tem
já algum viés, entendeu? Alguma bandeira a ser levantada, alguma coisa que já está levantando, ou seja, não está ali para contar uma história e ponto, está ali para levantar questões, entendeu? E direcionar o teu pensamento, eu já paro ali também. Então, eu tenho já um treinamento, tanto de a vida inteira ter assistido filmes por conta da dublagem, por conta do meu trabalho, e ter um entendimento muito rápido de uma cena, para que eu tenha um entendimento do que a minha personagem quer naquela cena, e, consequentemente, passar a verdade necessária, que pode até ser uma mentira, mas eu tenho que passar a verdade daquela cena e daquele momento. Então, e depois eu me formei em cinema. Então, assim, eu não tenho mais paciência para lacração, entendeu? E para blá blá blá. Então, tem essas duas coisas. Uma é que eu, assistindo no original, eu me desconecto daquilo que eu conheço profundamente dentro do meu país e da minha língua, que são os profissionais que trabalham nessa área. Então, eu quero me distanciar. Eu só assisto quando eu tenho a intenção de assistir para ver o trabalho de alguém, de uma pessoa querida, de um profissional que eu quero assistir aquele trabalho para homenagear aquele trabalho, entendeu? E curtir o trabalho daquela pessoa. Agora, do contrário, eu não consigo me desligar. E mesmo já em questão de roteiro, se começa por um caminho esquisito, 15 minutos de filme eu já paro. Eu falo, ó, isso aqui vai para cá, para cá, para cá, por isso, por isso, por isso. E já, bum, desligo e falo assim, se quiser ver, vê aí, depois me conta se não foi isso aí que aconteceu. E não é só isso. Eu imagino que tem também as questões técnicas do negócio, né? Porra, podia ter dito tal palavra ao invés dessa. Tem essas É, coisas mas isso, também? isso mais ou menos, porque eu já me distanciei disso há muito tempo, por ter passado 16 anos na Disney como diretor de criação dessa área. Eu, nessa função, eu aprendi que é o seguinte: para eu fazer exatamente do jeito que eu quero, eu tenho que sentar minha bunda no estúdio e eu fazer. Porque, assim, senão eu tenho que respeitar totalmente a proposta que me foi passada por aqueles profissionais que fizeram aquele projeto, mesmo que eles estejam fazendo para mim, ou seja, para a empresa que eu represento. Porque eu penso assim, tá, eu não teria feito assim, mas eu não estou no estúdio. Então, Sim. consequentemente, para mim só tem uma coisa, me incomoda, está errado ou está certo. Se está errado, aí me incomoda, e se está certo, tudo bem. Mas nem é esse o problema, não é nem essa coisa de eu ficar olhando com aquele olhar crítico e falar, não. Eu não fico, sabe, como espectador de falar assim, ah, não sei se eu vou gostar. Não é isso. É que eu não consigo me desligar. Porque eu fico, como você falou, da Mônica tal, você fica já identificando a pessoa e você já está dentro desse universo de, ah, ok, tá, agora fulano, tal, não sei o quê, pô, mas escalaram fulano aqui, podiam ter escalado ali, entendeu? Mas não que eu diga assim, ah, eu teria feito isso, ok. Não é uma crítica dizendo, ah, não tem nada a ver, mas eu fico pensando nessas coisas. E aí tira totalmente a atenção do filme e a intenção que é de me divertir. Então, se o filme tem qualquer viés de vou te levar por esse caminho para te dar uma educação dentro da moral e do que eu quero dizer. Aí eu já falo, para, vai dormir, porque não vem com essa para cima de mim. E a dublagem já me traz uma coisa de falar, putz, conheço, já sei, papapá, e eu vou ficar desligado do filme da mesma maneira. Então o filme tem que ser muito, entre aspas, especial ou muito bobo. Por isso que eu adoro filme antigo Z. Eu, inclusive, já comprei coleções assim de filmes feitos VHS e corte na mão. Tá? Eu adoro isso, principalmente de terror. Porque aí, cara, eu falo, ah, é bagaça total. Aí eu me desligo de tudo e assisto a bagaça, me divertindo com a bagaça. Entendeu? Falando assim, pô, adorei a coragem do cara de fazer um filme totalmente a lá, seja lá o que Deus quiser, entendeu? Na verdade, a pergunta não foi nem pensando em crítica, foi pensando no natural da sua profissão, né? De ficar Mas ouvindo e. independente você acaba criticando, né? Sim, Criticando em todos os sentidos. Até, ah, pô, bom o trabalho desse cara. Poxa, que legal que o fulano fez, entendeu? E eu não quero isso. Eu quero sentar e entendi. assistir o filme. Eu Não. quero me desconectar da minha realidade e entrar naquela história que está ali. Que é isso que o entretenimento está fazendo com você. Eu uso o cinema como entretenimento quando eu estou como espectador. A não ser que, evidentemente, eu esteja fazendo qualquer trabalho mental de ter lido
algum tratado ou um livro que me remeta a alguma coisa e eu vá pesquisar algum filme que trata especificamente daquela questão, né? Agora, recentemente, ontem, para ser mais exato, eu revi um filme que eu tinha visto há muitos anos, exatamente por isso, por um pensamento de tudo que anda acontecendo no mundo, que é o Europa, Europa, que no Brasil foi chamado de Filhos da Guerra, né? Então, que é a história de um judeu alemão que se tem é capturado primeiro pelos soviéticos e depois é recapturado pelos nazistas e aí, enfim, tem que fingir que é nazista sendo judeu para conseguir Sobreviver. sobreviver durante a guerra, né? Então, assim, é uma história e é real, né? Uma história real, extremamente impactante, forte. E, de novo, quem é alguém para julgar alguém dentro dessas circunstâncias e situações, né? Então, assim, por essas coisas, então aí eu vejo um filme de pura arte, que é um entretenimento também, mas você vê com outro olhar, né? Com uma outra perspectiva. E aí, eu não posso deixar de perguntar sem antes, né? Agradecer a querida Mônica Rossi, que fez a ponte. Eu não tive dúvida. Eu vi que você curtiu lá o post que a gente fez dela, não tive dúvida. Mônica, sei que você é assim com o Garcia, faz a ponte pra gente. Ghost, você assistiu dublado? Assistir. Bom, é impossível não ter assistido, porque passou 325 mil vezes na sessão da tarde, né? Então, Sim. em algum momento, eu tinha que ter assistido. Então, claro que eu assisti. Fez par romântico com Dona Mônica Rossi em Ghost, né? Sim, sim, E eu sei exatamente. que não foi só isso, deve ter feito muitas outras. Não, muita coisa. Nossa, nossa, assim, vários. Inclusive, um que me veio à cabeça agora era um filme que era passado na Grécia, que é um ator chamado Peter Gallagher, e se não me engano, ela estava dublando a Daryl Hannah. Se não me engano, era Peter Gallagher e Daryl Hannah, que tinha uma música do Chicago, se não me engano. Que ele fala, Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Sabe qual é? Uhum. Sim. Essa música, né? Que era, acho que é It's a hard for me to say I'm sorry. Eu acho que é o nome da música, o título, né, da música. Mas enfim. E me veio à cabeça imediatamente, porque a Mônica gostou muito desse filme também. Era passado na Grécia, e tal. Era um filme com uma fotografia muito bonita, e tal. Aí lembrei, mas pô, a gente fez par, Nessa contáveis, época vocês dublavam juntos ainda? ainda dublávamos juntos. Tanto nesse filme que eu falei, que eu acho que é anterior a Ghost, como Ghost também. A gente estava dublando junto ainda. Tava se debulhando de lágrima do meu lado ali, naquela cena quando ele se despede, quando o Patrick Swayze está indo embora, né, tal. E eu tendo que segurar a onda ali, porque eu estou passando uma mensagem otimista, de tranquilidade e tal, né? E ela ali me emocionando, mas eu tendo que segurar a onda, né, para manter a linha da minha personagem ali e deixar ela na linha da dela. Mas Esse era filme muito mais legal, não era? Era, assim, pra gente, era muito mais, cara, era um filme, eu acho que tinha muito mais a coparticipação do ator no resultado final, como um todo, hoje em dia, menos porque o diretor tem a importância maior por ter todo o escopo do trabalho na mão o tempo inteiro, né? Tendo que trabalhar com cada ator de forma separada, Depois. para depois juntar tudo, é. Mas claro que era, porque era uma troca, né? A gente tinha uma troca que hoje em dia você tem, eu continuo tendo com o original, claro, mas não tenho com o colega ou a minha colega do lado, né? Que é muito legal também. Era muito bom, né? quase uma peça de teatro, né? Porque estão os dois dentro do estúdio, você está interpretando, um está interpretando para o outro, né? Você Exato. pensar é como se estivesse no palco, né? Dadas as devidas proporções, porque a gente pode errar e tal, mas também no teatro a gente ensaia 3 meses, então tudo bem, né? Você tem menos possibilidade de errar, porque você tem também um tempo muito maior de preparação para cenas e para aquele trabalho. Mas sim, mas eu digo exatamente isso. Eu acho que o cinema, eu acho que é um trabalho mais do diretor do que do ator, de forma geral, evidentemente, dadas as exceções, mas o diretor tem o filme na mão. Um dia eu até estava conversando isso com o Evandro Mesquita, que a gente fez um trabalho que acabou não indo para o ar tal, e eu estava dando uma carona para ele de volta para casa, porque ele mora perto, né? Eu moro no Recreio, ele mora mais ou menos perto, e ele estava falando isso, né? Falando, não, pô, mas eu acho que, sabe, a gente tem que deixar, sabe?
deixa os palhaços soltos no circo e tal, e deixa os palhaços fazerem, né, o circo dar risada e acontecer. E eu entendo isso. E no teatro, que você tem toda uma preparação, um ensaio, ou mesmo se você vai fazer um improviso, é uma coisa. Agora, o cinema, você tem uma câmera, você tem foco, você tem precisão de momento, de imagem, de uma série de coisas que é necessário que o diretor te diga, olha, você anda até aqui, para aqui, tal, porque você está fazendo tudo para uma lente, você não está fazendo para um público que está te olhando de qualquer lugar, está te alcançando com o próprio olhar de um lado para o outro, né? Você tem uma lente que vai te pegar bem ou não, de acordo com aquilo que você se colocar, né? E isso é trabalho do diretor. Então, juntar esses dois, você tem que estar muito bem preparado, pessoal, né, e psicologicamente, para ter tudo que tem relação com a sua personagem muito bem estabelecida, mas, ao mesmo tempo, ter toda essa técnica muito bem embasada para que você consiga dar para o diretor aquilo que ele precisa para mostrar o teu trabalho do jeito que ele precisa, né? Você falou aí, Garcia, que é fã de filme de terror, né? Que você gosta de filme de terror. Eu quero Adoro. voltar um pouquinho no tempo, quando você tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, e aí a dona Dolores Machado, sargentona do jeito que era, e você pedia para ela comprar a revistinha do Drácula. É desde essa época, desde molequinho, que você já gostava dessas. Desde que eu me entendo por gente, sim, desde essa época, sempre adorei terror e eu acho fascinante. E adoro tudo, cara, relacionado. E há pouco tempo, relativamente pouco tempo, eu tive a sorte de trabalhar com o Danilo Gentili. Ele fez uma série do filme Caçadores do Além, né? E eu fiz um dos episódios ali, cara, e foi uma delícia, porque aí eu faço um detetive, um policial que vira zumbi, e, pô, cara, é sensacional, entendeu? E o Danilo é um cara gentilíssimo, né? Um cara não só no nome, mas na forma de ser, que é daí de perto, né? De Santo André também, Santo é André, um aqui do cara do lado. ABC, mas, cara, um cara assim, genial e sempre preocupado com todo mundo. E você vê isso, né? O set de filmagem do cara, todo mundo, cara, educado, tranquilo, gentil, atencioso. E ele, toda hora, assim, nas madrugadas, que a gente filmava de madrugada numa delegacia já abandonada em São Paulo, e ele, pô, velho, tá arrependido, né? De ter aceitado fazer esse trabalho. Eu falei, cara, eu tô que nem pinto no lixo aqui, meu irmão. Para mim é a maior felicidade do mundo estar aqui. Porque, assim, claro, né? Aí, às vezes você não entra numa cena, você deita no chão, dá uma descansada, claro, normal. Estou virando a noite trabalhando. Mas, cara, era uma delícia, assim, foi uma delícia. Eu acho que eu fiz 6 ou 7 dias de diária, né? Ou de noitária, porque foram madrugadas. Mas, cara, assim, sensacional, cara, delicioso, porque assim, todo mundo, né? Murilo, o Léo, cara, toda a equipe, todo o elenco, sabe? Gente do bem e gente educada, gentil, trabalhando para fazer o melhor ali. E isso é que é gostoso, né? Quando você tem um set bom, é a mesma coisa na dublagem e tal, cara, tudo flui, porque o trabalho vira diversão, né? Exatamente. Então, A gente que e tá ainda do, mais fazendo terror, que é uma coisa que eu amo. Então, eu falo, pra pô, gente que cara, tá do eu lado de posso cá, estar do outro lado do negócio, né? e pra gente que tá do lado de cá, pelo menos pra mim, o Danilo passa mesmo essa impressão de ser um cara muito agregador. Total, cara, total. Ele é uma pessoa, eu nunca, e já tive com ele em vários momentos, é um cara que respeita todo mundo, ah, mesmo convidados, quando eu estou assistindo o programa dele, né? Claro que ele faz brincadeiras e tal com muita gente, mas as pessoas sabem que estão sendo zoadas e zoam ele também e tal. Mas ele não chama nunca ninguém ali para escarnecer ou para diminuir o convidado. Ele está sempre querendo levantar a bola do convidado, por mais diferente que ele seja de qualquer coisa próxima a ele ou próxima à plateia dele, entendeu? E isso aí é ele, cara, na vida, na forma dele ser com todo mundo, assim. É um cara que eu tenho muito respeito e muita admiração mesmo. É um cara muito bacana.
Aliás, amigo de Garcia teve aqui com a gente, Evandro Mesquita, né? Evandro Ah, é, que Mesquita legal. também. Teve aqui Tivemos É, o também. ele não. prazer. Só Tivemos o deixando prazer. claro assim que o Evandro não é meu amigo, né? Eu fiz uma gravação com ele e com a Fernanda Torres, na verdade, para um programa que a Fernanda fez para o Canal Brasil. Mas o meu, por uma questão técnica, que eu sabia que não ia funcionar, mas também ninguém é aquela coisa. Cinema é o seguinte: se ninguém está te perguntando, você não tem que dar opinião naquilo que não é do seu escopo. Tinha uma coisa que eles tinham vontade de fazer com a dublagem, que inclusive a ideia era genial. Só que quando eu vi a coisa sendo desenvolvida, eu sabia que não ia dar certo. E não deu, né? Infelizmente, porque a ideia era genial assim, a minha participação foi bem legal, tal. E no final das contas, então eu tive acho que 2 ou 3 dias gravando com a Fernanda e com o Evandro, e só assim confirmou aquilo que eu sempre pensei, porque eu sempre fui fã da Blitz, fui fã do Evandro, e o cara é um cara sensacional, cara. Ele tá Um cara. igualzinho, né, cara? Ele não. Não, ele e o Marcos Vale, os dois não envelhecem, né? Não, não, de nunca, nunca. E de tudo, né? De Impressionante, né? cabeça também, não. Quer dizer, um cara, porra, vivo aí, totalmente antenado em tudo, um cara também gentilíssimo, um cara, pô, pau para toda obra, tá tudo bem, tá tudo sempre de boa, assim. Foi um presente ter trabalhado com os dois, né? Foi muito, muito legal. E foi engraçado que nessa volta tem uma coisa bacana para contar para vocês, já que a gente entrou nesse assunto do Evandro. Porque eu falei, pô, eu fiz uma homenagem para você num personagem que eu dublei, que era o Carlão do Família Dinossauros, que era um amigo do Bob, que aparecia de vez em quando. E aí, pô, fiz uma homenagem porque eu puxei meio o teu jeito de falar, tal. Aí ele falou: "Ah, é? Como é que era?" Tal. Eu falei: "Poxa, o Bob, vamos fazer essa parada aí junto e tal." Aí ele virou para mim e falou: "Poxa, mas eu não falo assim." Eu falei: "Pô, foi mal, desculpa. Eu achei que falasse, mas tudo bem, se não fala, tá tudo certo. Mas eu quis fazer a homenagem, só que eu não sei fazer direito o que você faz, então foi mal aí." E ficou Mas engraçado, eu ele falei: deve "Pô, mas ele deve ter ficado feliz, né? não, não, ele não ficou triste, não. Ele não foi, imagina. Por isso que eu tô falando. Senão eu nem contaria essa história, né? Se fosse uma coisa que eu tivesse sentido um clima ruim, não é essa a questão, mas assim, eu achei engraçado. Mas ele falou sério que ele não. Pô, mas eu não- não falo assim. Eu falei, então tá tudo bem, não fala assim, tá tudo certo. Mas era a maneira que eu achei de te fazer uma homenagem. Mas aí eu Tá não certo. sei se rolou, mas tá tudo certo. Ele é muito bom, né, cara? O e- Ele Evandro é é e- sensacional, cara. sensacional. ele é carioca raiz total, cara. O jeito que ele Total. fala é assim, aquele carioquês, assim, nível. Total, surfistão, né, cara? E Tô assim, fi- é isso, cara. Pô, é um garotão mesmo. O Evandro é um cara. É isso que eu falo, né? A cabeça do cara é extremamente arejada e uma visão muito bacana de tudo, né? Daquela tranquilidade, de liberdade, daquela coisa do Asdrubal, né? Que ele traz até Exatamente. hoje dentro do coração, cara. Um cara, assim, Aquele muito, muito personagem, bacana. aquele personagem dele em Top Model, eu acho que era ele, né, cara? O Saldanha, da barraca de lanche lá. Ah, eu Eu não, fico eu não imaginando, vi Top Model. Esse personagem eu não O lembro. Saldanha era maravilhoso. Eu era lembro de muito Menino do ele. Rio, né, cara? Ele, Menino do Rio. Também, Que ele verdade, fazia o marido da Cissa Guimarães. Exatamente. verdade. Eu tinha Cara, esquecido. ele é maravilhoso, cara. E o Marcos Vale também é uma figuraça, que a gente brincou com o Marcos. Eu perguntei, Marcos, você ainda tá surfando? Aí ele falou assim, mais ou menos, meu filho já fica preocupado, e meu joelho também já não tá. O Mas Esse é outro Marcos Vale, monstro, né, cara? É Marcos cara, outro Vale tá com monstro. 80 anos, cara. Como é que pode? Não, É assim, eu vi recentemente, cara, a surreal. mesma cara de garoto, Mesma né? e, Garotão e aquele jeito de garotão carioca, né, cara? É muito legal isso. e a pleno vapor, cara. A Não, pleno vapor, e outro que, compondo. o outro que teve aqui com ele foi simplesmente o grande mestre, quem? Paulo Eduardo Roberto Menescal. Roberto É dele que Menescal. você tá Nossa, falando? É, nossa. ele teve aqui, Que cara, é que outro sensacional. Pô, mas É. foi. olha, vocês estão mal de entrevistado, hein? Acho que eu Então, fui o único que saí do escopo aí, porque vocês estão bem não, Não, para. muito Acho pelo melhor terminar contrário. esse papo agora aqui, que eu fiquei até envergonhado. Você sabe que eu recebi, porque assim, o Garcia, você é compadre da Mônica, você conhece ela. Quando o Mário Jorge veio aqui, ele chegou já com um monte de coisa, ele falou assim, porra, eu não sei o que que vocês fizeram, que a Mônica já me passou uma lista de coisas. Ela já me mandou mensagem.
tratem bem do Garcia Júnior, porque ele é simplesmente um dos maiores dubladores de todos os tempos. Eu tenho isso Nada. escrito aqui. Não, tudo bem, Então, mas assim, isso é o carinho da minha comadre, né? Mas comadre a gente não pode né, levar muito a sério. Comadre é comadre. Comadre, depois eu te mostro o Pix que eu tive que fazer para ela responder é, isso para você. Não é fácil, porque cara. A vida não é fácil assim. A vida tem é, truques que você desconhece, Paulão. mas é que assim, para mim, um dos melhores de todos os tempos é pesado, cara. Eu fico pensando, eu falo, caramba, a gente é pequenininho, mas a gente é limpinho, né, Serginho? A gente tem, É, né? Não, cara, mas olha só, é exagero, é exagero. Não, não tem essa, não. não, Não, não. não, não é isso tudo, não. É um pouco mais, né? É um Não, pouco. não é nada disso. Não, e também Deixa eu assim, é o perguntar. que eu digo, cara, são 48 anos de dublagem, né? 56 eu faço de vida profissional esse ano. Cara, se eu não tivesse aprendido alguma coisa, vai ser burro assim na casa do É. chapéu, né? A ser idiota assim lá em casa, né? Então, alguma coisinha a gente tem que aprender nesse tempo. E não é só isso, né, Garcia? Muita gente boa na época que você foi pro Rio, né, cara? Total, total. Não, e em São Paulo também, cara. Assim, São Paulo. a minha escola foi a melhor que eu pude ter, entendeu? Então, eu trabalhei com muita. Por isso que eu digo, né? A questão, cara, essa coisa de. Claro, a gente está nesse momento, então a gente está vivendo esse momento e debatendo coisas que estão vivas ainda, né? Mas a quantidade de gente magnífica, cara, que passou na profissão de uma forma geral. E o que eu digo também, de qualquer maneira, na profissão do ator, e hoje em dia, principalmente por causa da internet, das redes sociais e tal, as pessoas têm a ilusão, né, de querer ter fama muito mais do que ter a sua profissão como meta e mérito de vida. Cara, é meio decepcionante, eu acho, né? Porque eu sempre digo isso, eu conheço muita gente com um talento imenso que nunca conseguiu absolutamente nada na vida. Então, é uma conjunção de coisas, né? É sorte, é estar no lugar certo na hora certa, é você ter as escolhas certas quando elas são apresentadas a você. É uma série de fatores que te levam a determinados lugares. Eu tive esses fatores todos ao meu favor. Então, e eu tenho consciência disso. Então, não é falsa modéstia, nem, ai, não, sabe, não é bem assim. Não é isso. É que, cara, a vida eu acho que é muito mais do que isso. Entendeu? A gente não ganha tudo que merece ou não perde tudo aquilo que não merece. As coisas acontecem por como elas têm que acontecer, porque tem que acontecer e ponto. Claro que você tem que buscar tal, mas nem sempre o que você busca é o que você vai conquistar. E é isso aí, bichão, entendeu? Ah, Aceita que dói menos e segue a tua vida pensando que ela é um conjunto de tudo aquilo que você faz, e não só do teu profissional, e não só do teu pessoal. E se você leva lições de tudo que você passa na vida, cara, tudo vale a pena e tudo é válido. Do contrário, você vai ficar frustrado por aquilo que você não atingiu, ou porque alguém tem mais do que você alguma coisa. E a gente acha que está muito nesse momento da vida, sabe? Que as pessoas estão olhando para o outro e olhando e achando que a grama do vizinho está sempre mais verde do que a sua, que é natural do ser humano também, mas está todo mundo muito preocupado com isso, cara. E nem sempre o que você colhe é o que você planta, não porque você não plantou, né? Ou seja, não é porque você não plantou aquilo, mas alguém já colheu antes de você, entendeu? Pode exatamente. ser. Ou veio uma tempestade e tirou de você antes de você poder colher. Então tem uma série de coisas que fala assim, poxa, mas eu plantei tanto isso. Sim, mas olha só, não aconteceu. Então, de novo, eu tive muita gente excelente, como por exemplo o Valdir Guedes, que é a primeira voz do Barney Rubble, né? E de tantos outros. O cara era de um talento, cara, incrível, de São Paulo, né? Um excelente, um exímio dublador, um cara que era pintor também, um artista completo, pleno. E hoje a maioria não sabe nem quem é, não sabe nem que existiu, entendeu? Porque também morreu cedo. Então, as pessoas vão se perdendo, e isso é normal, a gente vai ficando na poeira da história, né? Então, e é o que eu sempre digo, cara, daqui a 200 anos, ninguém vai ter a menor ideia de quem eu fui ou de quem qualquer um de nós foi. E essencialmente não vai ter. Porque pode, ou seja, ok,
Pode até ser que daqui 200 anos alguém ainda tenha algum trabalho dublado meu, mas isso não vai significar nada com relação à minha existência, aos meus amores, às minhas perdas, às minhas conquistas, às minhas frustrações, às minhas alegrias, às minhas tristezas. Então nada disso importa, cara. Importa que a gente esteja bem, aquilo que a gente falou, né? É o momento agora aqui de bater esse papo, de trocar essa ideia e constantemente a gente tem que ter isso na cabeça, de que cada dia é isso, cara, é a gente aproveitar o melhor para, primeiro, não esquecer do passado para não cair nos mesmos buracos e Sim. tentar sempre estar bem consigo mesmo e com as pessoas que a gente escolheu que estejam perto da gente para a gente tocar isso aqui, porque daqui a pouco isso não faz a menor diferença daqui a pouco, cara. Isso aqui, entendeu? Eu, É a passagem muito. Daqui a pouco. muito Então, dane-se, sabe? Ah, o seu legado, ou o que você é, olha, o que você representa para a dublagem no Brasil. Eu Pouco acho, eu acho, importa. eu acho legal, cara, porque assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas não dá para negar toda a história que você construiu, que, enfim, né? Mas uma coisa que eu acho legal, cara, que você não é um cara ambicioso, que as coisas elas vão acontecendo na sua vida, pá. Queria que você contasse para nós de um livramento que você teve. Um dia que você estava lá na praia jogando vôlei com a galera, e chegou um cara e meteu o dedo assim e falou assim: Você é ambicioso. Tava Exatamente. lá. Quando você falou sobre isso, eu lembrei dessa história, mas você já está sabendo. Foi isso. Eu estava ali jogando vôlei, tomando meu chopinho, na felicidade com amigos na praia, da Barra. E aí tinha um cara junto ali na mesa que eu não sabia quem era e meteu o dedo nessa, tipo, não, a gente conversando sobre essas coisas de vida, papapá, filosofias de bar, né? Filosofias de quiosques de praia de Rio de Janeiro, e que é o que a gente está fazendo aqui gostosamente de novo, só que sem a cerveja. E aí o cara mandou essa, assim, tipo, você é ambicioso? Eu falei, não. E eu quebrei o cara só porque eu disse que eu não era. Porque era aquela coisa do cara ter o discurso pronto para uma resposta pronta. E eu não dei a resposta que ele queria. E o cara ficou injuriado. E ele, cara, ele se transtornou e se transformou. Mas, como assim você? Eu falei, irmão, ô, calma, primeiro baixa a bolinha, respira fundo, olha o mar, toma mais um gole do seu chopp Porra, nós e estamos na aproveita a vida, barra. meu camarada. Que, porra, se eu sou ou não também, o que que te interessa? O que que você vai fazer? Vai pagar minhas coisas? Quer meus boletos aqui? Precisa pagar minhas contas? Enfim, e o cara ficou transtornado e depois eu vi que ele era de uma empresa que, digamos, faz pirâmide. Eu não vou falar qual é a empresa, porque também não vem ao caso, e também nem sei se existe, porque é uma coisa tão antiga. E, enfim, eu me livrei de uma catequização dentro daquela coisa que eu ia ter que ser educado, porque aí eu respeito, porque aí o cara tá dodói, né? E quando a pessoa quer te mostrar um mundo e você fala assim, não, irmão, não, beleza, mas eu valeu aí, mas não é a minha, obrigado. E a pessoa, não, mas olha, você está perdendo a oportunidade. E aí, cara, você fala, tá bom, vai. Então vai embora, fala que eu te escuto. E aí eu É, ia ter tipo que isso. ficar ali num aluguel, que eu vou te falar. Não, E aí, graças a Deus, Chopinho acabou o na, aluguel. Chopinho na praia e o aluguel assim não rola. Não, cara, e se eu soubesse, até, coitado, eu ia, sabe? Falar, putz, grila, tá bom, fala, neném, que eu te escuto. Eu tive um amigo que entrou nessa, e da dublagem, assim, um querido amigo, que até tinha uma relação com isso também. E ele estava tão transtornado com essa história que ele falou, então tá, qual é o carro que você gosta? Eu falei, cara, BMW. Eu estava com Hélio Ribeiro, eu e Hélio Ribeiro, junto com esse amigo. Falei, então, quando eu tiver com o meu BMW, você vai ver o quanto você estava errado. Eu falei, não, cara, muito pelo contrário. Eu vou ver o quanto eu estava certo e estou certo de ser teu amigo. Porque eu vou sentar no carona do teu BMW e vou curtir pra cacete o fato de eu estar tirando onda no teu BMW. Vou ficar muito feliz por você ter o seu BMW. Então, meu irmão, tá tudo bem, tá tudo certo. A felicidade vai ser a mesma. Porque se um dia eu tiver que ter, e por acaso até tive, eu tive o carro dos meus sonhos, que era uma Z3, né? Uma BMW Z3, que eu achava linda, e eu um dia comprei, e depois me desfiz, porque, né, é um carro que, infelizmente, dentro da realidade da gente, eu não podia andar.
E não era um carro novo, né? Porque eu esperei ele ficar antigo, eu gostava do carro. Não era porque, entendeu? Eu achava o carro lindo. Então eu esperei ele ficar velho, entre aspas, e só que ele é tão lindo, cara, que até hoje o design dele é fantástico, né? Ah, Ele é maravilhoso. Aquele carro até hoje, para mim, é o carro mais lindo que eu já vi, assim. Eu adoro aquele carro. E, enfim, e aí eu comprei o carro e tal e me lembrei desse meu amigo. Eu falei, tá vendo? Tudo tem o seu tempo, né? De exatamente. realizar um determinado sonho. E até fazendo, desculpa estender esse assunto, mas é que é interessante também. Quando eu fiz a compra desse carro, eu estava esperando um sinal, porque eu falei, pô, será que eu compro esse carro mesmo? Pô, acho que é um pouco demais. E eu vi o carro em São Paulo. Então eu teria que sair do Rio e tal. E aí eu não tenho muito essa coisa, né, mística e tal. Eu não sei o que existe depois disso aqui. Eu não tenho certezas. Mas eu também não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza que existe e nem que não existe, tá? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas dessa vez eu falei assim, poxa, queria que meu pai tivesse aqui, porque ele ia me aconselhar, né? Ele ia me dizer, não, faz ou não faz. Eu acho que é besteira ou não acho, sei lá. E eu falei, putz, eu queria, sabe? Queria que meu pai me desse um sinal desse negócio, né? E, cara, assim, eu tava na Avenida das Américas, na Barra, no meu carro, e passou uma Z3 da cor da que eu comprei depois que eu tive, que era prata, na pista de lá, na outra pista, né? São duas aqui, duas ali, na pista de fora ou de dentro, pista lá da direita, com um cara, igual ao meu pai. Cabelinho todo para trás, assim, sabe? Meu pai andava com o cabelo todo para trás, assim, com brilhantina, né? Enfim, né? Aquela coisa para deixar o cabelo todo esticadinho para trás, assim. Cara, e eu vi a imagem do meu pai ali. Eu não sei nem se eu tive uma alucinação, porque eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei assim, tá bom, pai, entendi. Aí fui e comprei o carro. Pois Mas foi é. nessa onda. Tem dois assuntos que eu quero falar, duas coisas que você levantou, mas eu não posso deixar passar essa coisa do seu pai, cara. Você recebeu um frame do Jeff Miller, uma homenagem póstuma que ele fez pro seu pai? Eu achei do caralho quando eu vi isso. Você ainda tem isso, cara? Tenho, tenho. Tá pendurado no meu escritório. Tá lá. Que é uma garotinha fazendo um carinho no rosto do Corcunda. É um frame do Corcunda de Notre Dame. O seu pai, ele trabalhou nesse filme na direção de dublagem, foi isso? Do Ou não? Eu tô Corcunda, viajando. do Do Corcunda, eu não Corcunda de me, Notre não me Dame. lembro. Eu acho que sim. Acho que sim. Foi do Corcunda e do Toy Story. Foi, sim. E outra coisa que você levantou, Sim, que a foi gente por tava isso, falando, inclusive, que ele fez isso. Foi por que isso que ele fez ele. isso. É, é. Pô, eu achei legal pra caramba isso. Eu imagino o quanto isso deve ser especial pra você, né? Quando eles vão, é uma merda quando eles vão, né? O meu também já foi, do Serginho também já foi, enfim. E outra coisa que a gente tava falando de carro, né? Você tava falando aí em sonho de consumo e tal. Essa BMW que você teve era mais bonita do que o carro que você viu o Schwarzenegger lá na 101 de Los Angeles? Para mim, com certeza. Pô, a Hammer dele é muito feia perto da minha Z3. Pô, a Hammer E dele era você, nada. quanto tempo ali, só ali, Ah, emparelhado com, cara, com, com o Schwarzenegger? uns 40, 50 minutos, né? Porque era na 101 e, assim, a gente estava indo para Los Angeles junto. Eu estava voltando de Palm Springs e ele estava vindo sei lá de onde, mas a gente ficou muito tempo ali na 101 até alguém sair, talvez eu, para entrar ali para Burbank para voltar para o meu hotel. Mas até falando sobre isso também, quer dizer, você falou do Jeff Miller, que, né, era nosso vice-presidente na época, mas também quem foi o responsável por esse carinho, com certeza foi o Blake Todd, que era o vice-presidente da minha área especificamente, da Disney Character Voices, que é um amigo querido até hoje, que eu visitei ano passado, né, na Ação de Graças. Eu ia sempre passar Ação de Graças com ele, nós passamos Ação de Graças com ele no ano passado, não, ano passado? Não, ano retrasado já, 2023. E que fez 90 anos esse ano. Então é uma pessoa que eu mantenho contato e mantenho amizade
até hoje. Assim como o presidente, o former, o antigo presidente da Disney no Brasil, Marco Sossetti, que é um amigo querido até hoje, que está morando em Orlando. E quando eu vou para lá, a gente está com ele sempre também. Então é isso. São as amizades que a gente vai acumulando aí ao longo da vida, né? Que no Mas Além do final das trabalho. contas que no final das contas é o que importa, né? Exatamente. E você vê, né? Pessoas de quem eu fui subordinado e que você vê que a subordinação não tem absolutamente nada a ver. A mesma coisa a minha amizade com o dono da Delarte, o Sérgio de la Riva, que eu era cliente dele na época da Disney, quando ele entrou para ajudar o Carlos de la Riva, o pai, e está lá até hoje fazendo um trabalho brilhante à frente de uma empresa que ele fez crescer de forma exponencial. E o fato de eu ter saído da Disney não mudou absolutamente nada a nossa amizade, o nosso respeito, a nossa admiração um pelo outro. E a gente se mantém amigo da mesma forma, mostrando que absolutamente não é a relação profissional, o interesse profissional que causa, muitas vezes, essa ligação para a vida, né? agora deixa eu cutucar um pouco ele numa outra coisa. Garcia, já que você tem toda essa parte de Disney, os gringos e coisa e tal, como é que você está vendo essa coisa da inteligência artificial geral, né? Tipo, na área de vocês, óbvio que a gente tem que falar um pouco sobre, porque tá essa loucura, Claro, legaliza, legaliza, não legaliza, vai ser bom, vai ser ruim. Como é que você está vendo isso? cara, eu vejo de uma forma muito mais ampla, Sérgio, porque eu não estou preocupado com a inteligência artificial acabar com a dublagem. Eu acho que isso não é só a dublagem que vai sofrer com isso. Tantas outras profissões sofrerão da mesma maneira. Mas o que eu estou muito assustado é verdadeiramente com a coisa de falar assim, isso é chapeuzinho de alumínio. E aí eu pergunto, será? Porque a questão é a seguinte, vamos lá, vamos usar a lógica. O ser humano dominou o planeta exatamente porque ele sempre foi a inteligência maior do planeta. E ele sempre se livrou daquilo que atrapalhava no progresso dele. Por mais que as pessoas digam, isso, aquilo, aquele outro, porque não, 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 cara, a natureza, meu ovo. Porque se então faz o seguinte, então destrói teu prédio aí e planta 20 árvores aí, pô. E vamos voltar a viver nas árvores, né? E tudo bem, mas não é, né? Quando vai mexer no teu queijo, aí incomoda. O legal é você mexer no do vizinho, né? Fala assim, ó, você não pode. Ali onde mas não tem. Pois é, não tem, mas sim, mas não vai ter mais ninguém no mundo, então vamos parar de fabricar gente, né? Vamos parar de expandir. Então, tudo isso é muito complicado, né? Eu também não estou querendo ser o dono da verdade nem da razão, mas estou cutucando mesmo porque, pô, é muito fácil você querer mexer no queijo do outro, mas que o teu fique intacto. E eu acho que é a mesma coisa da dublagem. A gente está preocupado com a dublagem, eu estou preocupado com o ser humano. Eu estou preocupado porque, evidentemente, se eu tenho alguma coisa que é maior do que eu na questão de inteligência, por que é que esta questão maior do que, por que que este elemento maior do que eu vai trabalhar para mim? Onde, onde isso é lógico? Onde isso é inteligente? No determinado momento que eu descubro que um ser que nasce destrói as outras coisas para o seu próprio benefício, que é natural de qualquer ser, porque ele come outro ser ou destrói alguma coisa para se sobrepor àquele outro ser. Então, mas aí eu tenho um ser que é maior e mais inteligente do que eu e tem maior número do que eu agora. O que que eu faço com esse ser inferior? Eu deixo ele ali me comandando porque eu sou bonzinho. Não existe bondade nas coisas, cara. As coisas Exatamente. são lógicas. Assim, mesmo as questões, até pessoais, o que eu digo, é uma realidade dura e crua. Mas as pessoas se ligam por interesse. E o interesse pode ser raso, pode ser o financeiro, pode ser as coisas mais imbecis, porque assim, se você não consegue ganhar dinheiro, seja lá como for, você tá com um problema. Quer dizer, se você tem que ficar pendurado no saco de alguém para sobreviver, para botar comida na sua mesa, você está com um problema. E isso que eu estou dizendo é o seguinte: não é que você não. Você tem que se subordinar, você tem que, evidentemente, se encaixar em lugares para conseguir trazer o seu pão de cada dia para casa. Isso está tudo certo, estamos juntos. Agora, você fazer disso a arte do puxar o saco, de
de manipular as pessoas para conseguir coisas na vida, tudo bem, se é assim que você vive, pô, e tem gente que chega muito longe com isso, parabéns. Mas eu acho triste, eu acho muito triste. Agora, interesse existe total. Todos os meus amigos, eu sou total interesseiro deles. Eu tenho tremendo interesse de estar, porque essas pessoas me alimentam. Alimentam meu intelecto, alimentam meu pensamento, alimentam a minha estima, alimentam o meu carinho. Então, claro que eu estou interessado em ter essas pessoas perto de mim. Então, tudo é feito por uma base de interesse e de lógica. Elas podem estar escondidas lá no recôndito do nosso subconsciente e tal, mas no final das contas, cara, a única coisa que o ser humano quer é continuar respirando, é sobreviver. E para sobreviver, ele tem que pensar nele. Mesmo porque é o seguinte, eu só consigo, é aquilo que já que estamos numa ponte aérea, qual é a primeira coisa que quando aquelas máscaras caem, diz para você fazer? Primeiro coloque a sua, ou seja, respire primeiro para ajudar alguém do seu lado depois. Você não consegue ajudar ninguém se você não estiver respirando. Então, isso é tão lógico que dói. Mas, de novo, né? As pessoas estão com um pouquinho de dificuldade de entender a lógica das coisas. Dentro dessa lógica e trazendo ela para a inteligência artificial, o que me preocupa é que nós estamos criando um monstro para nos engolir. Então, se ninguém está preocupado com isso, a dublagem é a milésima ocupação do meu pensamento com relação à inteligência artificial. Porque as pessoas dizem assim: ah, mas isso vai demorar para chegar. Eu, há 5 anos, quando as pessoas começaram a gravar remotamente, eu falei: vocês estão acelerando um tiro no pé, porque vocês estão acelerando um processo tecnológico que vai nos levar a uma inteligência artificial que vai nos substituir. E as pessoas diziam que eu estava sendo exagerado e que isso era um projeto para 20 anos. Eu falei 5. E está aí 5 anos depois. Então, de novo, é só uma questão de lógica e de parar para pensar um pouquinho. Agora, dentro dessa própria lógica, a questão da inteligência artificial na dublagem é a minha milésima preocupação. Porque se a dublagem acabar, eu, como ser humano, eu sei pintar parede, eu sei dirigir carro, enquanto o Uber não for também, né, absorvido pela inteligência artificial. Mas pintar parede eu acho que ainda precisa de alguém. E sei lá, eu sei cuidar, eu tenho força ainda para pegar alguém no colo, botar num lugar, levar para o outro. Eu posso ser cuidador, posso fazer alguma coisa ainda que vai me dar um rendimento que eu possa sobreviver. Eu não tenho medo de sobreviver. E mesmo eu posso mudar para o interior e ter uma vida mais simples e conseguir. Isso não é o que me preocupa. Eu não fui criado para estar preso a amarras sociais ou de conquistas materiais. Estou pouco me lixando para isso, porque mesmo porque o caixão não tem gaveta e daqui a pouco eu vou embora. Então, dane-se. Eu só não quero que me falte aqui nem o Tim Maia, né? Eu quero que o dinheiro acabe, mas enquanto não acabar, eu quero que não me falte. Então a questão é essa. E não vai me faltar, porque eu vou sempre ter uma saída para isso. Agora, para alguma coisa que queira me eliminar exatamente porque eu sou um ser inútil, porque eu penso, porque eu tenho emoções, entendeu? Porque eu tenho reações ilógicas a questões lógicas. Eu sou humano, porque eu choro, porque eu me emociono, porque eu respiro, porque eu tenho um tempo de validade curto, porque dentro dessa minha validade eu não tenho eu tenho uma curva de aprendizado, ou seja, eu chego do nada para alguma coisa, e essa alguma coisa é alguma coisa mesmo, porque eu não consigo absorver muito dentro desse pouco tempo que eu tenho de existência. Agora, uma inteligência artificial que pega tudo de toda a história da humanidade, absorve aquilo imediatamente dali, absorve mais coisas, qual é a chance que eu tenho de competir com isso no sentido de quem sobrevive? Eu ou essa máquina que diz assim, mas vem cá, o animal, e literalmente animal, por que que eu estou trabalhando para você? Por que que você está aí? Por que que você existe? Você existe só para escassear todas as fontes naturais desse planeta e para mais nada. Então, assim, não é o que os seres humanos estão falando há tanto tempo, gente, nós estamos destruindo o planeta. Ótimo. Alguma coisa nos destrói e pronto, a gente não destrói mais nada. Tem que estar todo mundo feliz. Então, até dentro dessa lógica, eu quero que se dane, entendeu? Então, se for isso, beleza, cara, é isso. Eu não estou aqui para ficar para semente também.
Eu não vou viver para sempre, eu não sou o Highlander, entendeu? E não vou aparecer ali subindo o monte enquanto o Queen canta Who Wants to Live Forever, entendeu, cara? Eu não vou, eu vou morrer antes e tá tudo bem. Então, mas a minha preocupação é realmente essa, né? Porque eu quero me defender. E a minha defesa, se houver esse ataque, qual será? Será que eu terei alguma? Ou será que ele inteligentemente nos manipulará para nos colocar uns contra os outros, como será que já está acontecendo? E que a gente Pois se é. autodestrua de uma forma muito mais fácil? Pois Então, é. cara, sabe, essas questões para mim, a dublagem, tá, eu pego a página 1000, falo, dublagem, claro. Mas, cara, meu interesse é muito mais no sentido de quem nós somos e de para onde a gente está indo como existência do que o resto. O que que a inteligência artificial vai fazer com isso? Isso me preocupa realmente. Ô, Serginho, Ah, Garcia, eu acho que, cara, a gente fala de inteligência artificial, é tudo sempre tão raso, tão superficial, que essa sua fala, cara, tem que virar, sabe, filme institucional, cara. Não, Porque cara, mas é eu acho isso que. mesmo, cara. Mas, Paulão, sabe qual é o problema? Isso, cara, é uma coisa que vai trazer. Se a pessoa não conseguir entender o que eu estou falando, isso só vai angustiar, entendeu? Vai trazer uma angústia sem fim, já a reboque de tantas outras que as pessoas já têm hoje em dia. Então, ok, como eu falei, eu só estou sendo honesto no meu pensamento, mas eu não sei se eu quero que as pessoas tenham esse pensamento, porque as pessoas não devem estar preparadas para pensar isso, entendeu? Então é ah, melhor dizer assim, não, esse cara está falando merda. E eu ah. estou falando merda. Eu E falo, vida que segue, né? eu falo há alguns anos, eu falo, tipo, eu falo assim, gente, o que está sendo criado é bem na tua linha. Eu falo, o que essas big techs estão pegando de poder na mão delas hoje, e o que é que nem você falou. Simplesmente a IA veio varrendo, pegou tudo da internet, já pegou todo o conhecimento que ela precisa, já está se retroalimentando, já está com problema que ela está se retroalimentando. Aí o que eu falo, gente, imagina isso daqui a algumas gerações. O que essas big techs vão ter na mão de poder? Elas criam uma nova sociedade, uma nova cultura, uma nova. Ou seja, vira. Vou precisar de humaninha, que nem você falou, vou precisar de. Admirável mundo novo, velho. Não vou precisar de humaninho, faça eles brigarem entre eles se exterminam, tá tudo certo, e a gente domina essa parada com a cultura que a gente. Chama de cultura, mas é com a filosofia, com a política que eu quiser, né? Claro. Não, e assim, e sem escassez de nada, né? Sim, Porque assim, primeiro a gente cria uma forma de nos retroalimentar também energeticamente, né? E ok, resolvemos isso? Temos como nos manter sem precisar de auxílio de absolutamente nada, nem ninguém? Ok, então, para que ter isso aí junto? Para quê? exatamente. Porra, Vamos eliminar o problema, né? claro, claro. O que é natural, entendeu? Assim, não é tipo, oh, meu, não, meu Deus do céu, mas é tão natural isso. É tão óbvio e tão natural, né? Que Pois por é. enquanto, claro, o discurso é não, mas nós dominamos o negócio. Então isso. Então continua aí, vai fundo. Tomara que você tenha razão e eu esteja completamente errado. Estamos indo lá para 2001, lá para o hall, né? O pessoal Exatamente. já tava lá, os caras mostrando a inteligência artificial ali tomando Que conta. é exatamente, é só questão lógica. Aí, né, tipo, não tem emoção. Ele não faz aquilo. O Hall não faz aquilo porque é mal, nem porque é bom. É porque é lógico. É lógico, exatamente. É só isso. Então, tipo, meu amigo, é É, isso o, aí. o robô não é mal, o computador não é Não, mal. não. É, é lógico. A definição perfeita é essa, Que nós é não lógico. somos, entendeu? E graças a É, Deus, nós somos incongruentes, ilógicos, emocionais, emocionais, né? sanguíneos, tudo, cara. A gente é tudo de ruim e de bom ao mesmo tempo. E é isso que nos faz humanos. Então, é isso que nos. E somos díspares, somos completamente antagônicos, somos brigões, somos capazes de nos exterminar uns aos outros por pensamentos, por questões ideológicas, pelo raio que o parta. É isso, cara. É isso, é ser humano. E aí a lógica fala assim: peraí, cara, que bando de doido, cara. Acabar com isso. Isso não tem menor É, sentido. Vocês vão fazer isso isso é, mesmo? Então,
Deixa eu Isso é resolver muito esse problema louco. para vocês Vamos antes. acelerar esse processo, Não, É né? mas isso, claro. isso é muito louco, cara, porque assim, se a gente voltar um pouquinho na pandemia, a galera estocando papel higiênico, cara. É, foi sensacional. Sim. É, É muito doido, é não, muito doido. normal, cara. E tudo, né? A questão de pegar todos os alimentos e lavar saco de alimento, e lavar não sei o quê, e tirar a roupa toda e jogar num canto, como se a coisa não tivesse no ar. Mas, assim, é aquela questão de cada um ter uma reação do sentido da sua própria finitude. E Ah, todo mundo pensa assim, pô, não quero morrer, e eu estou com medo de morrer. Então, a gente se torna mais ainda irracional, mais ilógico, mais desesperado, porque bota na tua cabeça o seguinte, ó, você passou ali, você vai morrer. ah. Se encostar o dedo aqui, você vai morrer. Se não sei o que, você vai morrer. Vai morrer, 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 morrer. Então, assim, cara, claro, as pessoas ficam completamente desnorteadas e com toda a razão do mundo. Cada um, é aquilo que eu falei, cada um absorve as coisas da maneira que pode. Nem todo mundo tem um preparo para conseguir absorver e se manter tranquilo ou se manter incólume, né? Dentro de uma situação de perigo real que está sendo colocado na sua frente. Falando assim, ó, é o cataclisma, é o apocalipse, entendeu? Vai todo mundo morrer. E blá, blá, blá. Pô, claro, o que que você quer que as pessoas pensem, cara? As pessoas têm todo o direito disso porque nós somos humanos. E nós temos reações diferentes a situações diferentes. Né? É inevitável que isso fosse acontecer. É, e foi uma coisa real, né? Porque teve muito. Eu perdi gente perto de mim e você chegou Exatamente. perto de todo mundo, na real, De né? todo, cara, de todo mundo. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, eu pensei exatamente, cara, eu vou morrer. Eu Entendeu? passei Então eu perrengue. não vou morrer. Assim, eu moro no Rio de Janeiro, caramba. Todo dia eu tenho medo de morrer. E por uma Exatamente. coisa que eu não deveria ter, que é outro ser humano me dando um tiro na cara por absolutamente nada. Então, assim, eu tenho a consciência de que todo dia que eu saio de casa, posso não voltar, cara. Isso para mim é o absurdo do absurdo do absurdo. Porque um vírus, ele está querendo a mesma coisa que eu, sobreviver. E ele vai querer usar meu corpo para sobreviver. Então eu falo assim, tá, tudo bem. Ele não é malzinho. Ele não está querendo falar assim, olha só, eu vou te destruir porque eu não gosto de você. Agora, um outro cara que eu olho, tem dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas, o cara fala assim, eu vou te destruir porque você é a raiz do meu problema, porque você conquistou o que eu não conquistei por algum motivo que botaram na minha cabeça e toma ali um tiro no meio da tua cara. Cara, isso é a coisa mais ilógica do mundo. E é o que eu estou falando. Aí as pessoas estão discutindo inteligência artificial. É Eu estou verdade. querendo discutir a inteligência humana, que está indo Ou a pelo falta ralo de, né? todo santo dia, cara. Então, A assim, desinteligência. medo eu tenho todo dia, cara. Eu tenho todo dia medo. E eu sei que eu vou morrer. Eu tenho essa certeza e eu vou contar um segredo para todo mundo que está ouvindo a gente. Todo mundo que está aqui vai morrer. Olha só que problema. Então, ok, mas é o que eu estou dizendo. Eu consigo lidar com isso de uma forma natural. Então eu falei, cara, tá, é mais uma coisa que vem no meu peito. É mais um treco que vem para cima de mim nesse momento. Vamos lá. Mas eu vou tentar manter-me. Claro, eu vou respeitar as pessoas, eu vou respeitar tudo que está sendo colocado, porque está sendo colocado por algum motivo. Muitos deles eu desconheço, muitos deles eu conheço, não concordo, mas eu sou cidadão obediente à lei. Então, obedecer à lei, à ordem, só que a minha cabeça e dentro daqui ninguém manda. Aqui comando eu. Podem comandar o meu imposto, enfim, como eu devo andar, se eu posso ou não andar pelado na rua. Então, enfim, uma série de coisas comportamentais, sociais, isso tudo, claro que eu vou ser controlado e também não tenho problema nenhum de ser controlado. E esse é outra questão. Eu não tenho nenhum problema com controle. Eu não tenho problema nenhum com subordinação. Eu sempre serei subordinado a alguém ou a alguma coisa ou a algum sistema. Isso é inevitável do ser humano. Porque sempre alguém vai dominar alguém. E eu não vou ser o cara que quer dominar ninguém porque eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é usado para outras coisas e não para ficar dominando o coleguinha. Então, assim, eu vou ter consciência de que sou dominado, mas que sou livre dentro da minha cabeça para ter as minhas próprias escolhas dentro daquilo que eu puder escolher. E ponto.
Cara, você está falando, eu estou lembrando de um livro que eu li de um russo, do Zamyatin, nossa, não sei se vocês leram. Cara, distopia total, quem não leu, fica a dica, Nós, chama. E é exatamente isso, o cara comete o maior pecado que poderia acontecer naquele momento, que é pensar. E aí começa, bom, enfim, não vou dar spoiler do livro, Não, mas é não, mas, bem, cara, bem mas o legal. legal é exatamente isso. O problema é que muitas vezes a pessoa pensa, quer pensar, mas ela também quer propagar, né? Tipo, entendeu? E eu entendo também, que também é do ser humano. Ela quer falar, mas gente, peraí, sabe? Eu falo assim, cara, olha só, eu não tenho a menor pretensão. Eu quero fazer uma camiseta dizendo assim, não me siga, eu também estou perdido, entendeu? É Então, boa. cara, sabe qual é? É isso. Assim, eu não tenho. Isso tudo que eu estou falando aqui é bosta. Eu estou falando de mim. Não, não, eu estou falando Pior assim, que não entendeu? é, cara. Porque eu estou falando de mim, cara. Eu não estou querendo dizer que eu não estou cagando regra para ninguém, para absolutamente nada. Eu estou falando assim, este é o meu pensamento. Ah, mas eu não penso assim. Beleza. Ah, mas você deve. Não, não, não. Eu, o cacete. Eu, chupeta. Eu não. Você faz o que você quiser com o seu pensamento. E tudo bem, vamos trocar ideias e pensamentos, tá? Eu vou absorver e vou segurar aquilo que me interessa, o que não interessa, eu jogo fora. Mas não venha me doutrinar, porque eu sou um pouquinho mais macaco velho que isso, para entrar Mas nessa. isso é exatamente o que a gente começou falando, né, Garcia? Da gente poder ter, em algum momento, momentos de reflexão Sim, desse nível que a gente está tendo aqui, cara. E aí é aquilo que você falou. Você vai absorver o que não te cabe, se abstrai e vida que claro, segue. E claro, você melhora, você cresce. É assim que funciona. exatamente, Mas É assim que exatamente. funciona. sempre foi assim, né? Na realidade, Deveria continuar sendo isso veio assim, se né? perdendo. É nessa coisa. O problema hoje é o emburrecimento natural, né? Cara, mas a sorte que eu tive, Sérgio, foi exatamente porque eu cresci com gente mais velha do que eu. A vida inteira eu tive cercado de pessoas, de adultos já preparados, com todos os seus defeitos, seus medos, suas idiosincrasias, tudo, tudo. Mas, cara, gente que tinha vivido mais do que eu, que tinha coisa para me mostrar, que tinha buracos para me mostrar, que eu falei, porra, o cara já caiu ali, pô, eu não preciso cair. Eu já vi tanta gente cair em buraco, entendeu? Por escolhas erradas ou enganadas. E essas experiências me serviram a vida inteira. Então, assim, é isso que a gente também está abandonando muito, né? Que é a coisa de você ouvir as pessoas que vieram antes de você. Os meus É isso aí, amigos, é eu tenho foda. muitos amigos mais velhos do que eu. Claro que eu os estou perdendo ao longo do caminho agora, porque eu estou já chegando na sendo a bola da vez de chegar para lá também. Então, mas isso foi a história da minha vida, cara. E eu sempre me alimentei disso. Eu sempre tive isso exatamente por total interesse, interesseiro maior que sou, profissional de carteira assinada, de absorver esses ensinamentos de gente que sabia mais do que eu sobre a vida, sobre questões emocionais, né? Que é o que a gente precisa equilibrar sempre. E é interessante também, porque o que eu digo é o seguinte, né? Eu tenho essas pessoas mais velhas, mas eu também me relaciono com gente mais nova do que eu numa boa. E também troco outras coisas, né? Outras informações, tenho outras visões de mundo que não são da minha experiência pessoal hoje, e isso também é muito rico, né? Você não também não demilitar o teu campo de ação para falar assim, ah, não, se o cara é mais novo, então não vai falar nada que me interessa. Não, porque tem muita gente também interessante e com visões até românticas, muitas vezes, para gente que já viveu um pouco mais, né? Ou apaixonadas, que fala assim, pô, que legal que esse cara tá nessa vibe e de repente ele vai chegar num lugar que eu, quando tive essa visão, não cheguei porque não cheguei por aquilo, porque o caminho não estava aberto para mim, ou porque era um caminho diferente, mas ele vai chegar de repente. Então ele está Exatamente. me ensinando que também, e isso eu aprendi verdadeiramente, né, com gente que passou pela minha vida, até que eu tive uma relação muito estreita de estar e criar e educar, de falar, putz, eu achava que era por aqui e a pessoa foi por outro caminho e, pô, hoje em dia está muito bem, eu falo, legal, cara, porque, pô, eu não achei que isso fosse dar certo e deu certo pra caramba e que bom que eu fico feliz porque a pessoa é uma pessoa do bem que merece, entendeu? E me mostrou que não é o meu caminho só que está certo, né? Que tem outros caminhos que você não visualiza, mas que a pessoa
te mostra e fala assim, então, e não te mostra, tá vendo? Olha aí. Não, tipo, tá aí, ó. Eu tô bem, tá tudo certo na minha vida e eu fui por ali, aquele negócio que você estava preocupado ali. Eu falei, pô, legal, que bacana. Posso mudar o rumo dessa prosa? Porque a gente falou aqui de filme de terror e ficou faltando te perguntar uma coisa. Que aí a coisa foi, evoluiu e ficou faltando te perguntar uma coisa. Que o Christopher Lee leu a carta que você escreveu para ele, cara? Não, não deve ter lido. Eu acho que nem sei se conseguiu chegar, porque era, cara, uma carta imensa, mas assim, imensa. Pode ser, mas eu não sei. Não sei. Não sei. Mas Era assim, muito fã do Drácula mesmo, né, cara? Então, total, era total. Christopher Lee e Boris Karloff. Não, era, na verdade, o antagonista do Christopher Lee nos filmes era sempre o Peter Cushing, Isso. né? O Boris é antes, Aliás, né? ontem, não é, o Boris Karloff é porque eles eram ingleses e o Boris Karloff era americano. Isso, tá Então, certo. assim, quer dizer, não sei se era americano verdadeiramente, né? Aham, Peraí, o Boris Karloff, não, desculpa, o Boris Karloff é o Drácula, é o Boris Karloff, não, ele era húngaro, se não me engano, de origem húngara, mas ele era anterior mesmo, que foi aquele Drácula de 1930 e tal, e Blau, e ele era de origem húngara, só que ele fez a carreira dele em Hollywood. E o Peter Cushing e o Christopher Lee fizeram a carreira na Hammer Films, de Londres. E assim, eram duas escolas de terror, né? E a do Peter Cushing com o Christopher Lee, década de 60, 70. isso. O Karloff, 30, aí 40, e depois ele teve um acidente, aí ficou viciado em morfina, então teve assim um fim triste, né? Mas eu lembro até, há pouco tempo eu vi o filme do Lobisomem, antigo, aquele com o Lon Chaney Jr., né, que era o filho do Homem das Mil Faces, Lon Chaney, o Boris Karloff fazendo o cigano no filme do lobisomem e tal. Então, assim, cara, de terror, eu, pô, Ontem eu tava vendo, vi metade, hoje eu vou terminar de ver, quando a gente terminar a live, eu vou terminar de ver A Casa que Pingava Sangue. São quatro Oh, histórias com o Peter Cushing, acho que o Christopher Lee não entrou ainda, mas acho que o Christopher Lee também está no elenco. São quatro histórias de terror numa casa na Inglaterra, tal. Putz, adoro esses filmes, cara, adoro. Eu via direto, porque eu tinha um medo danado. eu prefiro não ver. Deixa Mas eu te tá tendo, perguntar outra mas antes da tua pergunta, tá coisa. tendo uma vibe de uma galera nova agora de cinema que é só terror. Tu pergunta pros caras, é terror, terror, terror. Tá tendo uma vibe Cara, muito engraçada. uma das grandes franquias independentes agora do cinema americano é Terrifier. Exatamente. Assim, o cara conseguiu, pô, fazer uma grana e fazer um nicho. E eu já vi os três. Os filmes são, assim, são terríveis mesmo, assim. São terríficos, mas assim, pô, sensacional, cara. Eu acho graça. Porque eu sei que aquilo. Na verdade, eu desde pequeno fui educado pela minha mãe para falar assim, filho, olha só, isso aqui tudo é ficção. Então eu não vejo aquilo, eu vejo aquilo realmente como um escape da realidade. Então aquilo me alimenta apenas como um escape da realidade, sabe? E eu acho divertido, eu acho interessante. Claro que quando eu era pequeno, eu ainda sentia medo de algumas coisas, mas eu gostava de sentir esse medo. Hoje em dia, cara, eu nem sinto mais. Eu vi o filme agora do Lobisomem, anteontem também, ontem ou anteontem. Um novo filme com aquela menina que fez Ozark, que é uma Uhum. tremenda de uma atriz, que ela faz aquela caipira, né? A Lourinha, de cabelo encaracolado, eu esqueci o nome dela Eu agora. também não lembro. Mas, enfim, ela faz a protagonista, tal, com o cara. Muito bom o filme, cara. Eles transportaram para uma floresta no Oregon, tal. O filme é muito legal. Gostei muito do filme mesmo. Mas, assim, cara, o lobisomem não existe. Então, entendeu? Vampiro, pelo menos esse tipo, não existe. Então, eu fico mais preocupado com o cara de fuzil na mão mesmo. Esse me dá muito mais É, medo. Esse é o terror real. Esse é Esse mesmo. é o que eu tenho medo de verdade. Esses, cara, eu acho um escape, entendeu? E acho uma forma divertida de você fazer uma catarse de toda essa violência que verdadeiramente cerca a gente, né? A brutalidade humana. todo mundo já conhece a sua história, né? Pai e mãe dublavam, você desde pequeno junto, né? Mais ou menos a história da Mônica e do Mário Jorge
com a Carol, então é muito parecida aquela coisa sempre junto. Aí você estava lá sempre dublando, né? Primeiro estudava no Caetano de Campos, aí mudou lá para o Edmundo de Carvalho, sempre ali participando ali das dublagens. Aí a dona Nenê veio e falou: Não, faz o teste do pica-pau, todo mundo já conhece essa história. Aí fomos lá, não vou dirigir porque não é dublador, não sei o quê. Aí tava lá no bar do Tetel e o cara veio pedir desculpa para você e para o seu pai. Esse cara era o Mister Magoo, não era não? Era o Zé Soares, querido Zé Soares. Uma pessoa queridíssima, e achei o gesto dele uma coisa sensacional, cara. Porque é isso, né? Por que que ele teria obrigação de chegar para uma criança e é exatamente isso, de tratar essa criança como um colega? Eu fui tratado como um colega, com respeito de um colega ali, né? E claro que para mim, naquele momento, nem fedeu, nem cheirou, porque eu adorava o Zé e continuei adorando, e aquilo não fez nenhum efeito, né? Depois, quando você cresce, você vira adulto, você entende a grandeza daquele gesto, né? Aquilo ali foi muito, muito bacana da parte dele. Não tem como não falar do He-Man, né? Carro-chefe, né? Foi aquela história de você lá no auditório da Xuxa, fazendo o He-Man e sacaneando as crianças, cara. Porque eu fui entrevistado lá, e aí depois da entrevista, só tinham. Eram duas Paquitas na época só. A Andréia Sorvetão, querida Andréia Sorvetão, e a querida Andréia Veiga. Com Andréia e Conrado eu Andréa tenho. Veiga, velho. Eram só elas as Paquitas. E com a Andréia Sorvetão e com o Conrado, eu tenho contato até hoje. A gente se viu semana passada, inclusive, a gente ficou um tempo sem se ver, mas eles frequentavam aqui em casa, a gente brincava no karaokê, ficava. E a gente, o Conrado recentemente teve uma batalha grande aí contra o câncer e graças a Deus venceu. Sabia. Está bem, está ótimo, graças a Deus. Então, eu até falei para ele, é um momento da gente se ver mais e celebrar a vida aí, né? Então, assim, e a Andréia, depois eu fiz teatro com ela, a gente se encontrou anos depois no teatro, e são pessoas queridas, tal. E só que naquele momento eu estava conhecendo as duas, assim como a Xuxa também. E elas falaram: ah, fica aí, porque mudavam as crianças, né? De programas que gravavam dois programas com aquela criançada e depois mudavam as crianças. E eu fiquei para assistir, fiquei na plateia para assistir. E não tinha, ainda não tinha entrado, ou seja, ninguém, as mães, nem nada, né? Só as crianças no palco, para depois entrar as mães e tal. Então eu estava sozinho ali com elas, falou assim: ah, faz o He-Man. Aí me levaram o microfone sem fio ali, e eu fiquei brincando com elas. Eu estou aqui, crianças. Aonde? Aqui, do lado direito do palco. Aí, blá, 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 ia todo... Ah, não, do outro lado direito. Blá, 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 blá. Não, eu estou aqui em cima. Aí todo mundo olhava para cima. Que sacanagem, coitada das coisas. Esse negócio é muita sacanagem isso aí. A gente se divertiu pra caramba com o Mário Jorge aqui, porque ele contou histórias hilárias, né? De pessoas que pediam pra ele, liga pro meu filho, que fazendo a voz do burrinho, porque ele não quer mais tomar banho. Então faz aí. Então o Mário Jorge contou histórias hilárias. E ele também dublava no He-Man, ele fazia o Gorpo, né? Isso. E você e ele gravaram no aniversário do seu enteado do primeiro casamento, fazendo a voz do He-Man e do Gorpo. Sim, É sim, Gorpo ou Gorpo? Agora eu fiquei em dúvida. Hein? É Gorco com C ou é Não. Gorpo? É Gorpo, mas na verdade é Orco. O nome original. Não me Ele pergunte por falou que que isso. mudaram essa desgraça desse nome. Eu não sei também. Inclusive tem o O grande no peito dele de Oracle, mas mudaram para Gorpo. Então ficou Gorpo. É. Sei lá por quê. Mas sim, o Daniel estava fazendo, acho que 3 anos na época, e o aniversário dele foi com o castelo do He-Man, com aquelas coisas todas e tal. E aí a gente gravou uma mensagem, cara. Porque assim, eu não falei pro Daniel, não falava pro Daniel que eu era a voz do He-Man e tal. Porque, cara, nessa época, há pouco tempo aconteceu isso com a filha de um amigo. Porque falando, poxa, ela adora o Simba, tal. Peraí que eu vou chamar ela aqui. Eu falei, não faz isso. Não, não faz isso. Quantos anos ela tem? Acho que era isso, 3 ou 4 anos. Não faz isso, não. Vamos fazer o seguinte: deixa que eu gravo um negocinho para ela. E aí você diz que o Simba mandou uma mensagem para ela.
que é melhor, porque nessa época, cara, a gente não pode destruir essa fantasia. Uhum. Então, o Daniel não tinha a menor ideia de que eu era a voz do He-Man, né? Eu nunca cheguei para ele, falei e fiz a voz do He-Man para ele, para não quebrar essa magia de uma criança de 3 anos, né? Então, no aniversário dele, era o castelo, ele tinha o castelo do He-Man, o Gato Guerreiro e tal, botaram aquilo tudo em cima da mesa com o bolo, papapá, e a gente, era fita cassete ainda, né? Então, eu e o Mário fizemos uma mensagem, a gente tocou lá, e, pô, a criançada foi uma loucura, né? E eu Imagino, ali, cara. tipo, Não é comigo. não, não sei nem do que esses caras estão falando. Pô, legal, hein? O He-Man te mandou uma mensagem, cara. Que bacana, que legal. Então, assim, foi muito legal. Isso a gente faz sempre, né? É uma coisa que, como esse caso agora recente que eu falei para vocês, eu gravei essa mensagem e aí depois ele, agora, recentemente, semana passada, no aniversário da minha mulher, ele veio falar comigo e falou: Olha, cara, você tinha toda a razão. Eu não aguento mais ouvir a mensagem, mas ela fica toda hora, papai, olha só, o Simba falou comigo, entendeu? Essas coisas. É muito legal. Então, cara, não quebra a magia, né? Mas teve uma outra história também de um amigo seu que quis meter uma mala, acho que foi numa festa, né? Ah, Foi, esse aqui foi. é meu amigo, tal. E aí a pessoa falou assim: não, não é esse cara, não. Eu conheço quem faz a voz do He-Man. Teve um lance assim também, não Isso, teve? exatamente, exatamente. Foi o outro André, um André aqui do Rio de Janeiro, um amigo meu aqui do Rio, que tinha essa coisa de ficar contando para todo mundo que eu fazia. E eu tinha uma. Quer dizer, eu sou tímido, né? Embora hoje em dia não pareça, mas eu sou um cara muito tímido. Então, a timidez você não acaba com ela, né? Você aprende a lidar com ela, que é diferente de você acabar com ela. Então, eu estava nessa festa, falei, cara, não fala isso, porque eu me sentia muito incomodado de ter que fazer a voz do He-Man e tal. Coisa que hoje tá tudo certo. Acho ótimo, assim, ver as pessoas felizes com isso e tal. Mas nessa época eu tinha muita dificuldade, era difícil fazer isso. E aí eu falava, não fala, cara, não faz isso. E tava no auge, claro que eu entendo também, mas enfim, aí ele falou isso numa festa, o cara falou, nada. O cara que faz o He-Man é meu amigo. Eu falei, tá vendo? Te falei para parar de mentir na frente dos outros. Que um dia a gente ia encontrar alguém que conhecia o cara que faz a voz do He-Man. Olha aí, você passando vergonha. Falei, não, cara, não sou eu, não. Eu tenho um amigo lá, eu sei disso. Esse cara é uma besta, faz isso toda vez. Eu já falei para ele que um dia ia dar errado, deu errado hoje. O que é muito louco, né, Sérgio? Se você pensar, Sensacional. porra, que mentiroso do caramba, velho. Não conhece porra nenhuma. Essa é É muito E eu falei, boa. maravilhosa. não, mas não fui eu que falei. Eu falei, não, 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 olha só. Não fui eu que falei, foi ele. É mentira, eu Mas sei que é mentira. seus amigos gostavam de te pôr numas roubadas dessa, né? Tinha aquele outro seu amigo lá da PUC, lá do bandejão da PUC também. Mas aí, no caso do Fábio, foi muito legal. Ele só me levou lá para ver, porque eu não tinha ideia. Quando o He-Man estreou, eu não tinha a menor ideia do que o desenho representava. E aí ele falou, cara, é um sucesso. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. Eu falei, pô, legal que as crianças estejam gostando. Eu falei, não, 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 não é criança, cara. É todo mundo. Eu Pô, assistia. bandejão da PUC, ele falou, olha só, fazer o seguinte, vamos almoçar na PUC, para você ver, você vai entender. Eu falei, tá, beleza. Eu fui lá e realmente, a marmanjada toda ali, meio-dia, comendo, assistindo He-Man. Eu falei, cara, que coisa de maluco, cara. Eu não sabia que ia atingir o pessoal, né, da minha idade ou mais velho, né? Eu tinha 17 anos na época, então 17 tinha gente ali de 25, 23, 27, enfim, todas as idades, né? Eu assistia Cara, e que meu doideira. irmão mais novo assistia também. Meu irmão mais novo tem 2 anos a menos. Sim, sim. Não, pegou todo mundo, cara. E assim, essa foi a surpresa. Ali, para mim, foi a coisa de falar assim: caramba, um negócio realmente deu certo, pegou. As pessoas gostaram do desenho mesmo. Então é isso, cara. Volta da TV Colosso, Thunderdog na parada. Não, Thunderdog, J... não. Thunderdog não. Não. JF, JF, Daniel. Daniel. Tem o Teodoro também ou não? Cara, Teodoro, eu não. Eu fazia o Teodoro? Eu não lembro. Fazia. Ah, não lembro. Teodoro, a primeira voz. Ah, não lembro. Aí Nem depois, lembro. provavelmente, Eu nem faz sei tempo quem é também. Teodoro, pode falar a Pois é, verdade. tá vendo? Quem quiser saber quem é, pesquisa, cacete. Pesquisa aí no Porque eu não Google. tenho a menor ideia. Mas JF.
JF sim, e cara, assim, pô, eu queria muito que o Thunderdog tivesse nessa, porque eu adorava fazer o Thunderdog. Adorava, adorava. Assim, eu gosto muito do trabalho do Luiz Thunderbird, tanto quando era DJ, como músico no Devotos de Nossa Senhora, e também, hoje em dia, ele tem o Instagram também, ele faz entrevistas super interessantes, eu sigo ele, eu acho muito legal o trabalho dele. E quando a gente gravou o disco, né, eu tive a sorte de conhecê-lo, foi muito bacana, assim, é um cara muito legal. Ainda tem os discos autografados pela galera toda Tenho, tenho, da TV Colosso? tenho o disco, Ah, esse tem que guardar, né, cara? Não tem jeito, claro, né? claro. E então, dia 8 de março, estreia aqui em São Paulo, é isso? O musical? Que bom que você está me avisando, porque na verdade minha mulher já me perguntou isso umas 5 vezes e eu falei, não sei. Toda vez que eu falo com o Mário, hoje eu gravei. Eu gravei hoje a minha participação no musical. E eu esqueci de novo de perguntar para ele quando que estreava. Então agora eu já sei que em São Paulo é dia 8 de março, mas estão querendo saber quando é que vai ser aqui no Rio. Ela quer saber quando é que vai ser no Rio. É, essa informação eu confesso que eu não tenho. Eu tenho só. Porque assim, a pessoa que me passou falou assim: não esquece de falar que aí em Sampa. Eu falei, cara, a gente não fala Sampa, só vocês falam Sampa. Mas é 8 de março aqui em São Paulo. Ela não me Legal. falou onde vai ser, mas aí até a gente conseguir É, mas eu acho que isso vai até ser terminar. divulgado aí bastante daqui para frente. Com certeza. É Vamos isso. liberar o homem, né? É, porque se deixar, a gente vai ter que abrir uma cerveja, porque pô, carioca no bico. Pô, é um carioca, não posso falar que ele é paulista Ah, mais. não, já não é mais paulista há muito A tempo, cerveja né? está congelando, tá ali no congelador ali, tem que abrir Eu daqui a sou, acho pouco. que eu sou paulioca. Paulioca, Orioca, né? Ou é. caulista. É. Valeu, Valeu, Sérgio. Garcia. Valeu, Obrigado, Paulão. cara. Obrigado, Abraço. Garcia. A gente Valeu, Abração. está em cara. contato Abraço. agora. O que precisar, estamos aí, tá? Falamos com E aqui certeza. do lado de cá, a mesma coisa, cara. Precisando, tamo aí. Só não tem o frango de com polenta quando for aí a São Bernardo. É, não É vai isso ter mais. aí. Valeu. Valeu, Tchau, velho. tchau. Tchau, tchau.